sobre a morte. Uma das grandes falácias propagadas pela filosofia existencial é o pensamento de Heidegger sobre a morte. Segundo esse pensador, a morte faz parte da vida e o ser humano é um ser para a morte, vir a ser para a morte. Existe a vida e a morte fazendo parte dessa vida. Então, desde o momento em que eu nasço, eu já estou morrendo. E aquele que também está morrendo, continua vivendo. Isso é uma falácia. Isso é uma falácia. Então, essa ideia de que a morte faz parte da vida é uma grande falácia. E vamos detalhar por quê. Que, na verdade, a morte, quando surge, ela rompe, ela põe fim à vida. E se ela põe fim à vida, ela não pode fazer parte da vida. É Sartre quem nos traz essa nova ideia. É Sartre quem nos faz esse contraponto. A morte não faz parte da vida. Ela é o fim da vida. Ela rompe com os sonhos, com tudo aquilo que eu tinha idealizado como vida. Uma vida plena, uma vida saudável, uma vida no campo, uma vida na praia, uma vida de viagens. Surge a morte. Ela não faz parte mais dessa vida. Ela rompe com a vida. Então não existe isso de que eu estou para a morte faz parte da vida. Não. Seria dizer como o exemplo que o Sartre dá dos prisioneiros que estão condenados à morte, que no dia seguinte irão morrer. Esses sim estão indo ao encontro da morte, porque eles estão condenados e no dia seguinte eles morrem. Aí você pode dizer que a morte está fazendo parte, de alguma maneira, de algo já que está delimitado. Mas de outra parte, não. Não existe isso. Quando a morte surge, ela põe fim à vida. Seja uma morte acidental, seja uma morte com as próprias mãos, pelo suicídio, seja uma morte derivada de doença, alongada pelo sofrimento, mas a morte, ela sempre põe fim à vida. E quando a gente fala até naquela situação da vida alongada, extremada pelo sofrimento de uma determinada doença, que a morte surge como um alívio para essa doença, surge para um alívio para esse sofrimento, ainda assim, essa morte, que pode trazer o alívio, também põe fim à vida, e não apenas ao sofrimento e à dor daquela doença. A morte, ela põe fim à vida. Então, por mais que seja interessante falar dessa ideia de que a morte faz parte da vida, que quando eu nasço eu também já estou morrendo, que aquele que está morrendo no hospital ainda está vivendo, essa ideia é falsa. Essa ideia é falsa. Não existe complementaridade entre vida e morte. A morte, ela surge como um dos grandes mistérios da vida humana. E quando ela surge, ela põe fim à vida. Ela não faz uma contemplação. Ela não é contemplativa, ela não tem uma dialética com a vida, como essa ideia que se fala do Heidegger. Ela não tem. Ela põe fim de forma radical à vida. Então é isso que a gente está trazendo para a reflexão. A morte não como parte da vida, e sim como aquilo que determina o fim dessa vida.